Aqui no versículo 3, diz assim, Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? Aqui está falando, irmãos, sobre conservar a paz, sobre manter a paz. O que é conservar a paz? É manter. Porque muitas pessoas, elas têm paz em determinados momentos da sua vida, ou durante o dia, ou durante um período. E muitas pessoas, elas não mantêm a paz. E a paz do Senhor, ela tem que ser permanente na nossa vida. Amém? Quem quer ter paz permanente na sua vida? Mas veja se isso não acontece com você. Às vezes você tem um período que você tem paz, você vem na igreja, ouve a palavra de Deus, você recebe paz, a palavra produz paz no nosso interior, você sai daqui com paz, mas talvez em determinado momento do dia, você perde essa paz. Acontece alguma coisa que aí quando você repara, você está angustiada, oprimida, triste. Então, essa não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a gente tenha sempre paz. Amém? Quando Jesus ele apareceu, primeira vez que ele apareceu para os discípulos, a primeira bênção que Jesus ministrou na vida dos discípulos foi a paz, porque eles estavam trancados num lugar com medo dos judeus, e quando Jesus apareceu no meio deles, a primeira coisa que Jesus disse qual foi? Paz seja convosco. E eles estavam tão atormentados, tão com medo, estavam trancados, que Jesus falou 2 vezes: paz seja convosco. Então a vontade de Deus é que você vive em paz, que você tenha paz, mas muitos estão sempre perdendo essa paz. E o que fazer para conservar, para manter essa paz? Esse versículo fala aí, ele diz o que fazer. Então ele fala no versículo 3, lendo de novo, então diz assim: tu conservarás, ou seja, manter, está falando de manter. Então, tu conservarás em paz aquele cuja o quê? A mente está firme em ti. Então, o que Deus está falando aqui? Se você quer manter-se em paz, se você quer viver, tem pessoas que dizem assim: tudo que eu quero é viver em paz. Mas talvez você não tenha vivido em paz. Mas por quê? Porque ele diz aqui que ele conserva em paz aquele cuja a mente, o que é a mente? Os pensamentos estão firmes em quem? Nos problemas? Não. Por que você perde a paz? Você vem na igreja, você recebe paz porque ouve a palavra, mas por que você perde a paz? Porque talvez você fica pensando nos problemas. Alguém que ficar pensando em problema o dia inteiro vai manter a paz? Não vai manter a paz, seja qualquer pessoa. Seja você, seja eu, qualquer pessoa. Então, como manter a paz? Ele disse: aquele cuja mente, cujos pensamentos está firme em ti, ou seja, firme em Deus. Como que meus pensamentos ficam firmes em Deus? Quando eu fico pensando que existe um Deus? Não é isso. Somente isso, claro. Mas é quando os meus pensamentos estão firmes aonde? Na palavra de Deus. Surge uma luta, surge um problema, por exemplo, na sua casa, que quer tirar a sua paz, com o filho, com o marido, com a esposa, um problema, e aí você talvez facilmente perde a paz, aí se irrita, fica triste. Veja se não acontece com você. E como não perder a paz? Se o problema se acontece na sua casa, você imediatamente, seu pensamento fica ligado na palavra de Deus, que diz o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se você ficar com esse pensamento na palavra, como Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, aí você não perde a paz.
Mas se você tem perdido a paz, é porque o teu pensamento está focado nos problemas, está focado no que você está vivendo, está focado naquilo que alguém disse. Uma das coisas que faz uma pessoa perder a paz é dar ouvido a palavras negativas. Às vezes você vem aqui, ouve uma boa palavra, você sai daqui com paz, aí chega em casa, vai conversar com um vizinho, com uma vizinha, que a conversa é só negativa. Pronto, você está pronto para perder a paz. Aí a pessoa fala: ai pastor, estava tão bem quando estava na igreja, aí cheguei em casa e eu perdi a paz, aí fiquei triste de novo, fiquei com medo de novo, fiquei apavorado de novo, senti o sintoma de novo. Às vezes a pessoa é curada aqui, na hora do culto, na hora da reunião, mas o sintoma volta. Por quê? Porque não percebeu, que abriu o coração para conversar com alguém, porque a palavra era negativa, e aquilo lhe contaminou, aquilo lhe oprimiu. Então, irmãos, é uma batalha, nós vivemos numa batalha. O mundo espiritual é real, as forças espirituais são reais. Por isso que Jesus disse que nós temos que orar, mas antes ele falou que a gente tinha que fazer o quê? Vigiar. Então não adianta a gente orar, só vir aqui na igreja orar, se não vigiar essa parte. Você não vigia as conversas. Às vezes existem pessoas que se aproximam de nós, mas às vezes é usado pelo inimigo, é usado pelo diabo. Para quê? Para lhe oprimir. E você fala: pastor, não sei, por que eu estou perdendo a paz? Por que eu estou sempre angustiado? Verifique quem anda conversando com você, as conversas que você permite, aquilo que a gente sempre fala, os programas na televisão. Você quer ver uma coisa que tira a paz? São às vezes certas programações. Você vem aqui, ouve uma boa palavra, aí chega em casa, liga a televisão, vai assistir um programa que está tirando a sua paz, trazendo pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos disso, daquilo. Você escuta uma notícia na televisão que aconteceu uma tragédia numa família, ou num acontecimento, aí o diabo já começa a colocar na sua cabeça e você já começa a pensar: ai meu Deus, será que isso um dia vai acontecer com os meus filhos? Ai Senhor, tomara que não aconteça com a minha família. Olha você já perdendo a paz. Por quê? Porque você está focando no problema, naquela notícia ruim. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias era um grande homem de Deus, mas um dia mandaram uma mensagem para ele. Você vê que o diabo trabalha, muitas vezes o diabo não pode tocar na sua vida, amém? Você crê nisso? Quem crê que ele não pode tocar na sua vida? Então ele quer mexer aonde? Ele quer vir com as más notícias, que muitas vezes não é a realidade, não é a verdade, mas você acredita. O diabo não pode tocar na vida do cristão, mas ele quer tocar através do quê? Mandando uma mensagem, uma notícia ruim, para mexer, para abalar você. E aí você acredita, fica pensando naquilo que falaram. Foi como aconteceu com Elias. O Elias, ele era um grande homem de Deus, mas uma mulher chamada Jezabel mandou uma mensagem para ele, dizendo: olha, isso eu vou fazer com você. Ele deu ouvido àquela palavra e a Bíblia fala que ele ficou com medo. Olha o medo aí entrando na vida de um homem de Deus, de um servo de Deus. Não deveria, mas por quê? Porque ele deu brecha para aquela palavra. Um dia alguém falou alguma coisa, uma palavra negativa, e você ficou alimentando. Puxa, aquilo que aquela pessoa falou. Ai meu Deus, será que um dia isso vai acontecer comigo? É uma porta aberta para o inimigo. Aí vai aparecer o sintoma, aí você perde a paz. Foi isso que aconteceu com Elias. E aí o Elias fugiu. Olha o que uma palavra negativa faz. Ele chegou a ficar com depressão. Por que existem muitas pessoas com depressão nos dias de hoje? Porque estão dando ouvido a vozes negativas, a palavras negativas, informações negativas, e ficam alimentando isso, ficam pensando. Ele diz aqui: tu conservarás em paz aquele cuja mente, o pensamento está como? Firme. Claro que nós estamos sujeitos a vir pensamentos ruins, claro que estamos sujeitos a ser tentados, mas aí a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá. Vem um pensamento de morte, vem um pensamento de doença, você não tem que ficar pensando naquilo que o médico falou, que alguém falou. Você tem que falar: está repreendido em nome de Jesus, pelas feridas de Cristo eu já fui sarado.
Então você focaliza o teu pensamento na palavra. É isso que nos mantém em paz. E é isso que ele está falando aqui. Porque senão, do contrário, você vai ficar pensando nos problemas, você vai ficar pensando na notícia ruim, pensando no que aconteceu. Se aconteceu com alguém, com um vizinho, com um colega de trabalho, a pessoa já acha que também vai acontecer com ele ou com ela. Não, o Salmo